Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Tudo tranquilo? Que o Senhor continue aí nos abençoando, né? Poderosamente para mais dia, para mais uma semana, mais um mês, a qual Ele nos concede de vida. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está em Hebreus, Hebreus capítulo 4 e o versículo 16, que diz assim: Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Momento de necessidade. Quem não tem? Todos nós passamos, sendo em qualquer área das nossas vidas, em específico, nesse tempo, né, que nós temos vivido. E a gente fala desse tempo, mas sempre, né? Quando não é isso, sempre tem uma ou outra situação. E a cada instante nós precisamos sempre estar voltando ao princípio da palavra, crer na palavra. Acho que é um ponto fundamental para as nossas vidas, é nós a cada dia refletirmos, eu creio na palavra, porque se eu creio na palavra, então eu vou buscar a cada dia, buscar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E nós sabemos, como diz o texto, né? A gente pegar o texto aqui, o versículo 16, analisar ele meio que de trás para frente, diz que nós teremos tempo de necessidade. E nesse tempo de necessidade, nós precisamos de ajuda, precisamos de auxílio. Então o texto é: aproximemos. Então, no tempo de necessidade, no tempo de crise, no tempo de dificuldade, a gente fala tempo de crise e necessidade, mas todo tempo, eu acredito que nós não podemos esperar a necessidade chegar, a dificuldade chegar, para nos aproximar daquele que é o Senhor das nossas vidas. Porque o versículo antes vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que é capaz, que tem condições de olhar para nossas vidas e exercer misericórdia e compadecer das nossas fraquezas. Nós temos um sumo sacerdote, nós temos um Deus, nós temos um Cristo que tem total condições. Ele diz que ele se compadece, né, das nossas fraquezas. Um Deus que reconhece as nossas fraquezas. Isso precisa vir como refrigério para as nossas vidas, como um alento. Então, se eu entendo que o meu Cristo, ele se compadece da minha fraqueza, então no tempo de necessidade, no tempo oportuno, eu sei que eu vou nele ter graça, que nele eu vou ter socorro, que nele eu vou ter ajuda. Então, se eu já sei disso, se eu já penso nisso, por que não desde já me aproximar? Porque está dizendo algo básico para Deus entrar com providência nas nossas vidas, para que Deus possa nos ajudar, para que Deus possa nos auxiliar no tempo de necessidade, é me aproximar. Então hoje eu gostaria de pensar com o irmão, a que proximidade você está do Senhor? E como eu avalio isso? Eu avalio isso pelo tempo de oração que eu tenho tido, pela leitura da palavra, por aquilo que eu tenho me empenhado, porque muitas vezes nós nos empenhamos muito em conhecer ao Senhor, e ficamos só no conhecer e não nos aproximamos para ter comunhão, para ter relacionamento, para saber quem é esse Deus. Às vezes conhecemos muito, mas não, o nível de conhecimento não é o mesmo nível de comunhão. E o texto está dizendo que nós temos um sumo sacerdote a qual nós possamos nos aproximar dele para ter comunhão. E não há outra forma, não há outra forma de termos comunhão com o Senhor se não for a leitura da palavra. Mas não é só a leitura da palavra, é a meditação, né? É a reflexão, é a prática, é a oração em cima daquilo que eu estou lendo. Não estou falando simplesmente de oração, de agradecer pelo dia, agradecer, não, mas em cima, qual foi a última vez que de repente oramos em cima daquilo que nós estamos lendo? Então o texto está dizendo para que nós possamos nos aproximar do trono de graça, do Deus da graça, do Deus da misericórdia, mas não é a ideia de nos aproximar de qualquer forma, de qualquer jeito, é a ideia de nos aproximar, é a intenção de nos aproximar, como continua o texto, com confiança. Confiança é quando eu sei que o meu Deus vai me atender. De repente, não segundo aquilo que eu quero, não de acordo com aquilo que vai agradar o meu coração, mas eu tenho confiança que ele vai agir segundo o querer e a vontade dele, porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Então, quando eu entendo que Deus está na direção, que Deus está agindo, eu posso me aproximar, mas não é uma aproximação qualquer, sabe aquela aproximação meio que receosa,
meio que cabreiro. Não, mas é um aproximar com confiança, porque eu sei que no tempo oportuno, no tempo de necessidade, Deus estará comigo, Deus estará me socorrendo, Deus estará agindo. E quando eu me aproximo, e aí a gente fala que o texto está dizendo, né, falando de fraqueza, falando de ter misericórdia, o texto está nos trazendo um pouco a ideia de uma aproximação de confissão. E algo que muitas vezes para nós é muito difícil, é complicado, é assumir erro. Por quê? Muitas vezes nós estamos acostumados, quando confessar erro, vir com julgamento. Das pessoas, mas eu te falei, eu te avisei, que absurdo, não esperava isso de você. Mas o texto está dizendo que nós temos um sumo sacerdote que compadece das nossas fraquezas, que nós temos um Deus a qual nós podemos nos aproximar do trono de graça com confiança, porque nós vamos receber misericórdia e encontrarmos graça. Diante do Senhor não há acusação, diante do Senhor não há qualquer tipo de situação. Então, irmãos, nós precisamos começar a aprender a chegar diante do Senhor e confessar a nossa necessidade, confessar o nosso erro, confessar o nosso pecado, porque vamos saber que nós vamos receber dele um refrigério, vamos receber dele realmente graça, vamos receber dele esperança, né? Nós vamos poder encher o nosso coração de esperança, de expectativa, porque nós não iremos olhar mais para o passado, mas olhamos para o autor e o consumador da nossa fé. Estaremos olhando para a cruz, e na cruz é onde nós temos redenção. Porque a Bíblia vai dizer, Romanos vai dizer, né, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se nós estamos em Cristo, se nós cremos nesse sumo sacerdote que teve, né, todas as condições, que passou por muitas situações, nós podemos, então, nos aproximar e esperar que dele, tão somente dele, iremos receber graça, iremos receber misericórdia, porque ele passou por situações semelhantes às nossas, sem pecado, mas também enfrentou tentações, enfrentou dificuldade. E a minha pergunta e o meu questionamento que vem para a minha vida, como tem sido esse processo de nos aproximar do Senhor? Porque nós temos muita facilidade de nos aproximar de Deus, nos aproximar de Cristo, quando simplesmente estamos precisando, sabe? Simplesmente para pedir algo, para uma necessidade, venha ser a ela financeira, emocional, mas o meu desejo, o meu convite através desse momento é buscar, é nos aproximar do Senhor para termos comunhão, para termos, sabe, uma vida íntima com Ele. E sabe, irmãos, que quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele não nos lança fora. Ele não nos lança fora, porque Ele nos ama. O que Cristo fez na cruz do Calvário foi por te amar, foi por me amar. O que Cristo fez na cruz do Calvário é com o desejo de nos relacionar, dele relacionar com as nossas vidas, nos relacionar com Ele, como igreja também nos relacionar. Então não pode existir dentro de um contexto de igreja acusações. O que precisa existir dentro da igreja é misericórdia, é graça. E diante do Senhor, que nós possamos então ter isso. Que aquilo que o nosso Mestre nos oferece, aquilo que o nosso Deus nos oferece, nós possamos também estar transmitindo a outros, né? Então, meu querido, eu quero, nesse momento, que você encha mais uma vez o teu coração de esperança e de expectativa. E se aproxime do Senhor. Comece a ler a tua Bíblia. Comece a meditar nela. Comece a buscar do Senhor. Porque sabemos que, independente de qualquer situação, nós temos total condições de nos aproximar dele. Pode ser para confessar pecado, confessar fraqueza, confessar dificuldade, que dele nós receberemos misericórdia e graça. Vamos orar? Senhor, eu quero, no nome do Senhor Jesus, apresentar cada um dos meus irmãos, pedindo da tua graça, da tua misericórdia, e pedindo também, ó Pai, que através do teu Santo Espírito, o Senhor possa nos encorajar a nos aproximar do Senhor, mas não é uma aproximação ressabiada, não é uma aproximação desconfiada, não, Senhor, é uma aproximação confiando que o Senhor vai trazer, que o Senhor vai agir, que diante do Senhor nós alcançamos misericórdia, que diante do Senhor nós alcançamos graça, Pai. Então nos ajuda a viver o teu querer, nos ajuda a viver a tua graça a cada dia. Não permita, Pai, que vivamos isolados, que vivamos confusos, que vivamos, ó Pai, sem esperança, mas que ao aproximar do Senhor, e essa aproximação com confiança, sabemos que temos um sumo sacerdote que tem total condição de se compadecer de nós, das nossas fraquezas, que nós possamos, ó Pai,
em te desfrutar dessa misericórdia, em te desfrutar dessa graça, estar preparado para mais uma semana, para mais um dia, para mais, ó Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, que possa ser momentos difíceis ou momento de bênção, mas em tudo possamos estar confiando no teu poder e na tua graça. É o que eu oro, Senhor, e agradeço a ti no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe, um grande beijo no coração. Amém. Fique com Deus.